Quando Javier Milei assumiu a presidência da Argentina, lá em dezembro de 2023, o país já não era só um laboratório de crise, era um lugar onde a estatística tinha virado ficção científica. Inflação maquiada, déficit empurrado com a barriga e o dólar oficial que só existia no papel. E fora a estrutura tributária também feita de penduricalho, exceção e muito improviso. Eu costumava assistir o Milei nos programas de debate na TV argentina, enquanto Maurício Macri ainda era o presidente e ele nem pensava ainda em entrar para a política. Ele era divertidíssimo. Cuando le das derechos a la gente no tiene para exitoso. Claro, porque vos estás castigando al exitoso, porque a vos no te gusta que haya gente. Ah, no, ¿y a quién le cobrás los impuestos? ¿O te crees que caen del cielo los Ele impuestos? falava umas verdades incômodas, xingava palavrão em pleno horário nobre. Errado ele não tava, né? Corta pro final de 2023, em que o Milei é eleito presidente da Argentina, inclusive com o apoio do próprio Maurício Macri, aquele mesmo que ele xingava dia sim, dia também na televisão. Enquanto o Macri quis ser o conciliador, imprimir ajustes graduais, o famoso gradualismo. Gradualismo é o nome da arte de cortar gasto de forma insuficiente, cultivar a hiperinflação do mesmo jeito, ou seja, não é nem austeridade, nem desenvolvimentismo, é o famoso pior dos dois mundos, desagrada todo mundo e o resultado com o Macri a gente lembra o que aconteceu. Javier Milei chegou o quê? Prometendo um choque. Ali na primeira semana de governo veio o choque. Desvalorização de mais de 50% no peso. O câmbio oficial, que o kirchnerismo fingia que controlava, passou de 365 para 800 pesos por dólar. Era o começo do fim da encenação. E o começo de uma travessia que muita gente pensou que ele não conseguiria fazer. Eu mesma achei que ia durar uns 3 meses, até ele flertar com o famoso e sedutor gradualismo. Para segurar a explosão de preço que poderia vir com esse novo câmbio, o governo ampliou o escopo do Imposto País, que é um tributo que foi criado ainda em 2019, na largada do governo Fernandes, para taxar compras de moeda estrangeira, importações e despesas no exterior. O Milei usou esse imposto como uma válvula de contenção. O objetivo não era só arrecadar por arrecadar, era conter a pressão inflacionária numa economia dolarizada nesse curto prazo. Era o governo dizendo, a partir de agora, vamos tentar refletir a realidade, a política econômica também. E se tem uma coisa que Milei tem, é convicção das coisas. E ele veio firme. Nos primeiros meses, o governo eliminou subsídios cruzados que vinham distorcendo completamente a economia. Aí a gente tem tarifa de energia, transportes e combustíveis, todas artificialmente subsidiadas, começaram a ser corrigidas. Só que aí vem um outro ponto, preço subiu, a população sentiu. E aqui, onde o Macri recuou lá em 2016, Milei de 2024 não voltou atrás. Porque o ajuste não era só contábil, era político, simbólico. Milei sabia que estava comprando impopularidade e no curto prazo em troca de uma reconstrução do país no médio prazo. E ele comprou a ideia. Igualzinho ele disse que faria lá nos programas de TV que ele participava, 2016, 2017. Na política tributária, o caminho foi outro. Em vez de subir a alíquota, exceto pelo imposto país, ele cortou algumas distorções. De cara, ele foi eliminando uma série de tributos que tinham baixa arrecadação e alto custo burocrático. A lógica aqui aplicada era simples, mas no caso argentino foi revolucionária. Se arrecada mais quando deixa de punir quem produz. Aí o próprio FMI passou a elogiar o programa fiscal. Em julho de 2025, agora, veio um aceno que poderia ser considerado inimaginável cerca de 3 anos atrás. A OCDE, aquela mesma organização que a gente tenta fazer parte, mas aí a gente não cumpre a nossa parte, então a gente não consegue fazer parte, ficou confuso, mas enfim, publicou um relatório elogiando o programa do Milei. Não teve eufemismo, nem relatório chapa branca. A OCDE foi muito clara. A Argentina está no caminho certo. Recomendou sim que o governo avance ainda mais, sinalizou que subsídios precisam continuar caindo, especialmente aqueles que são setoriais e que impostos distorcidos eles têm que ser eliminados de uma forma permanente. Sabe do que a gente está falando? De tudo aquilo que o Brasil, por exemplo, vive prometendo fazer e não faz. A OCDE destacou também o impacto do ajuste sobre o crescimento. Em 2025, a Argentina deve crescer muito mais do que o esperado, 5,2%. E boa parte disso se deve à reestruturação fiscal que o país está fazendo, com menos interferência, menos ilusão e mais consistência. O mercado, bom, o mercado fez o que o mercado faz. Olha para essas questões de responsabilidade e gosta bastante. A diferença do que o Milei está fazendo para tantas outras promessas que a gente já viu por aí é muito simples. Ele não lançou um vídeo de inteligência artificial de nós contra ele. Eu vejo esses políticos de direita aplaudindo essa taxação e não entendo. Se dizem patriotas, mas militam contra os interesses do próprio país. Ele está trabalhando. O governo Milei, inclusive, adora repetir que já cortou mais de 19 impostos e essa contagem bate. Celulares, TVs, consoles, taxas sobre imóveis, exportação de serviço, tudo isso foi revisto, reduzido ou eliminado entre dezembro de 2023 e julho de 2025. A equipe do Milei, inclusive, faz questão de divulgar essa lista. Algumas reduções são relevantes, como essa dos impostos de importação, que passaram de 16% para 8% em eletroeletrônicos, com extinção completa prevista para 2026. Outras são meramente simbólicas, elas mexem mais na burocracia. Mas o ponto que vale destacar é o seguinte: cortar 19 impostos é um movimento na direção certa, mas é uma lista de podas. A árvore mesmo
continua doente. E claro, por essa razão não dá para ignorar os efeitos colaterais. A inflação explodiu no começo do ajuste. A pobreza subiu, o consumo caiu, a classe média ficou ali, ela sem eira nem beira. Mas o Milei não escondeu, ele não tergiversou, ele não terceirizou, ele assumiu o BO, bancou e manteve o rumo. A inflação, que em janeiro de 2024 ainda ultrapassava 250% ao ano, começou a ceder. A Argentina saiu do colapso estatístico para um cenário de reconstrução institucional, com dados reais, orçamento crível e com sinais claros de recuperação. Mas nada disso aconteceu sem conflito. A tensão com governadores cresceu. Como eles perderam receita com o fim de alguns impostos, agora eles pressionam por uma alíquota extra no IVA, o chamado super IVA, para recompor essa arrecadação. Na relação com a indústria, o governo também, óbvio, enfrentou atrito. A redução de tarifas de importação e o fim da cobrança antecipada do tal imposto ao país fez com que setores locais reclamassem de concorrência desleal. Mas o governo já tinha deixado muito claro: quem quiser competir vai ter que ser competitivo. E ser competitivo inclui não depender eternamente de proteção tributária. Mas vamos combinar uma coisinha aqui? Não foram as mudanças tributárias que sustentaram o superávit do Milei. Foi a famosa motosserra. A base da política fiscal não está nos impostos que foram cortados, está no tamanho do corte que o governo fez na máquina pública. O gasto primário despencou mais de 30% em termos reais. O governo cortou repasse para a província, segurou o salário do servidor, encolheu o ministério, desmontou programas sociais, suspendeu obras e acabou com subsídios. O superávit, óbvio, apareceu, mas ele veio mais pela questão da despesa do que por reconstrução da receita. Exatamente o caminho oposto ao que o governo do Brasil escolheu fazer, e a gente sabe disso. E esse aqui é o ponto. Dá para fazer isso por um tempo, mas não dá para viver de motosserra para sempre. Uma hora a economia vai precisar andar. E para isso, o sistema tributário tem que fazer o mínimo, arrecadar com estabilidade, previsibilidade e o menor dano possível sobre quem produz. Se o governo não fizer a lição de casa estrutural, o ajuste vai ser só um respiro e não um novo fôlego. 1 ano e meio depois da posse, a Argentina do Milei ainda é um país tentando se reconstruir. Mas já não é pelo menos o país do descontrole. Tem um câmbio que faz sentido, tem orçamento ajustado, tem menos impostos inúteis, tem dados confiáveis e tem um governo que, com todos os erros e ruídos, não voltou atrás naquilo que é essencial. Pela primeira vez em muito tempo, o futuro argentino não parece uma ficção estatística. Mas vem cá, Milei não resolveu tudo não, porque ele não é milagreiro, mas fez o que ninguém antes teve coragem de fazer. Ele parou de fingir. E isso, numa América Latina tão acostumada à encenação, já é muito. Se você quer chamar isso aí de é um choque liberal, pode chamar. Mas talvez seja só uma palavrinha que a gente aqui da América Latina tem esquecido, chama responsabilidade. E é claro que muita gente vai tentar recontar essa história que eu tô te contando de um outro jeito. Vão dizer que o Milei foi autoritário, vão dizer que a população sofreu, que o ajuste foi pesado demais, e tudo isso tem um fundo de verdade. Mas o problema aqui é outro. É que a América Latina se acostumou tanto a governo que finge, que quando aparece um que faz o que ele acredita, faz o que ele se propôs, o espanto ainda é maior do que a realidade. O Milei não é um exemplo de moderação. Ele surgiu falando esses dias que imposto é roubo, como se ele fosse um adolescente, e não o presidente de um dos países mais importantes da América do Sul. Mas também não dá para falar que o Milei é um exemplo de covardia, muito pelo contrário. Ele aqui tem muita coragem. Enquanto a gente aqui discute se é melhor subir imposto via decreto ou medida provisória, a Argentina passou um pente fino na estrutura tributária, cortou o que dava na marra. Enquanto aqui a gente repete que precisamos aumentar a receita a qualquer custo, porque afinal de contas o governo se recusa a cortar gasto. Eles escolheram outro caminho. Não sei, acho que o caminho deles é melhor, mas... Foi bonito? Não. Tá sendo fácil? Não tá sendo, mas foi feito. E a lição é essa. Talvez não seja sobre ser de esquerda ou de direita. Talvez seja só sobre parar de adiar o inevitável. Porque no fim do dia, quem tenta equilibrar o orçamento com retórica e frase feita, acaba descobrindo que discurso não paga dívida e nem segura país. Semana que vem tem mais. Segunda-feira, 9h30 da manhã aqui no Estadão. Na única coluna onde superávit não é sinônimo de storytelling e onde motosserra tem legenda, nota de rodapé e análise tributária. Já curte, compartilha, manda para aquele seu amigo que acha que implementar corte é muito difícil. Que eu posso até admirar o ajuste, mas Deus me livre admirar o ajuste sem dividir aqui com vocês.